E aí, rapaziada, beleza? Boa tarde. Quem fala é o João, apresentador do Cacique Cash, conhecido como Big. E eu sou o comentarista Igor, conhecido como Ben 10. Isso mesmo. E hoje, rapaziada, a gente vai estar aqui com um convidado muito especial, né? Nicolas, conhecido também como da aldeia ou Cacique. Calma aí. Eu vou levar ele lá dentro. Palmas para a aldeia. Explicando da forma mais teórica, a gente está aqui para fazer a apresentação e responder algumas perguntas que o professor mandou para nós. E a primeira pergunta que eu vou mandar para vocês é como que o futebol surgiu historicamente? O futebol ele começou a ser praticado na Inglaterra no século XVII. No começo eles começaram a usar uma bola de couro grande, segundo estudos ela era grande e pesava mais ou menos 2 a 3 quilos. Era uma bola que eles praticavam no começo, né? Uma das primeiras bolas que eles praticavam. Agora a nossa produção aí vai explicar da forma correta como foi o surgimento do futebol, historicamente. Explicando de forma mais breve, o futebol, historicamente, tem suas origens em jogos e atividades praticados por civilizações antigas ao redor do mundo. Durante séculos, diversas culturas jogavam jogos semelhantes que envolviam chutar uma bola em direção a um objetivo. No entanto, a forma moderna do futebol começou a se desenvolver na Inglaterra durante o século XIX. Nessa época, várias escolas e universidades britânicas começaram a estabelecer regras padronizadas para o jogo. Em 1863, a Football Association, a Associação de Futebol, foi fundada na Inglaterra, estabelecendo as primeiras regras oficiais do futebol. A partir daí, o futebol se espalhou rapidamente pelo Reino Unido e, posteriormente, para outros países ao redor do mundo. Tinham 81,2 centímetros de circunferência e pesavam 652 gramas. Inicialmente, eram adaptadas a partir da câmara de uma bola de futebol, que na época eram feitas de couro animal, vem daí a cor marrom alaranjado que predomina até hoje. A próxima pergunta é: quais foram os principais desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história para enfrentar estádios de futebol? Frequentar, desculpa. O primeiro desafio, né, como a gente pode saber que numa época atrás, um século atrás, as mulheres eram muito pressionadas pelos homens, porque elas menosprezadas pelos homens porque elas eram mais obrigadas a ficar em casa, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E os homens que faziam mais as atividades brutas do trabalho. E por conta disso, elas tiveram uma grande proibição na entrada em estádios e na prática de esporte. Quais são os principais obstáculos que as mulheres ainda enfrentam para ganhar espaço e igualdade de oportunidade no futebol atualmente? Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, as mulheres ainda frequentam diversos obstáculos para ganhar o espaço e a igualdade de oportunidades no futebol atualmente. Alguns dos principais desafios são a desigualdade de investimento e recursos. O futebol feminino ainda recebe menos investimentos, patrocínios e recursos em comparação ao futebol masculino. Isso reflete-se à infraestrutura inadequada, falta de treinadores qualificados, baixo salário para as jogadoras profissionais e pouca visibilidade nas mídias. Preconceitos de gênero. Existe uma persistência de visão estereotipada de que mulheres e o futebol é um esporte masculino, o que resulta em estigmas e preconceitos contra as mulheres no esporte. Ainda há pessoas que acreditam que as mulheres não têm habilidades técnicas ou físicas para jogar futebol de forma competitiva. Quais são as histórias inspiradoras de mulheres que se destacaram como comentaristas esportivos no futebol? Existem várias mulheres que se destacam como comentaristas esportivas de futebol, se tornando inspirações para outras mulheres que desejam seguir a mesma carreira. Aqui estão algumas histórias inspiradoras. Fernanda Gentil. Antes de se tornar apresentadora de televisão e comentarista esportiva, Fernanda Gentil começou sua carreira como repórter e apresentadora de programas esportivos. Ela se destacou pela sua paixão pelo esporte e pela sua forma descontraída e carisma de abordar o futebol. Fernanda é reconhecida por quebrar o estereótipo de gênero jornalístico esportivo. Ana Thaís Matos é uma jornalista e comentarista brasileira, conhecida por sua atuação como comentarista de futebol.
Ela se destacou por sua análise tática e conhecimento aprofundado do esporte. Ana Thaís ganhou espaço em programas de televisão e nas redes sociais e atualmente é uma das vozes femininas mais influentes no jornalismo esportivo e brasileiro. Agora nós vamos para quinta e última pergunta. Como a história e a luta das mulheres no futebol podem influenciar as gerações futuras? A história e a luta das mulheres no futebol podem ter impacto significativo nas gerações futuras e diversas maneiras. Empoderamento e autoconfiança ao conhecer as histórias de mulheres que enfrentaram obstáculos, desafiaram estereótipos para alcançar o sucesso no futebol. As gerações futuras podem se sentir inspiradas e corajadas a acreditar em si mesma e a persistir em seus próprios sonhos, não apenas esportes, em todas as áreas da vida. Quebra de estereotipos de gênero. A história do futebol feminino e a luta das mulheres para conquistar o espaço nesse esporte desafia estereotipos do gênero arraigados na sociedade. Ao verem mulheres ocupando posições de destaque no futebol, as gerações futuras podem questionar, superar preconceitos, entender que não existem limitações para o que podem alcançar, independentemente do seu gênero. Fala rapaziada, beleza? Esse foi o nosso podcast aí, explicação da aula aí de educação física. É isso, é nóis aí, falou.